Gostaria de falar com você algo da parte de Deus. Ele tem total controle sobre as nossas vidas. Ontem nós lembramos e comentamos sobre o significado da palavra geografia profética. E a palavra geografia profética, ou o conceito da geografia profética, significa que você precisa estar naquele país, naquela cidade, naquele bairro, naquele exato momento, com aquelas pessoas. Isso significa, sim, a soberania de Deus e o controle de Deus sobre a sua vida. Eu sei que a gente está ouvindo muito sobre que Deus, Ele controla as nossas vidas, ou manda nas nossas vidas. Só que existem momentos que Deus está falando com você, dando apontamentos, direcionamentos, mas você não está conseguindo obedecer. Todos nós temos o Espírito Santo. Automaticamente, aquele que tem o Senhor, que nasceu de novo, que recebeu Jesus como seu Salvador, ele tem a capacidade do Espírito de ouvir Deus dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Só que não basta só você ouvir o Espírito Santo, você precisa obedecer. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não basta só ouvir. Nós somos seres espirituais. Você primeiro é espírito, tem uma alma que habita num corpo. Você não é uma mente pensante, você não é um sentimento, você não é uma atuação biológica, você é espírito. Ah, mas como é que você prova isso, Zé? Porque nós temos diversos conceitos. Simplesmente vamos voltar para o início da criação. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus é apenas corpo, irmãos? Não. Deus é um sentimento, irmãos? Não. Façamos o homem. Deus é espírito. Deus não é uma religião. Deus não é uma filosofia. Deus não é uma prática cultural. Eu tenho conversado muito com os alunos, e quando eu ensino sobre fé bíblica contextual, eu deixo bem claro para as pessoas o seguinte: a fé não é uma cultura, não é a cultura carioca, não é a cultura paulista, não é a cultura brasileira, porque Deus não é brasileiro. Nós precisamos começar a entender que sentimentos fazem apenas você sentir, porém a fé faz com que você venha conceder, receber. As pessoas, elas estão passando por diversos momentos em suas vidas, aonde elas estão pensando que se os seus sentimentos mudarem, a sua vida vai mudar. Ah, se o meu sentimento de tristeza dessa semana mudar, significa que Deus fez um milagre ou está fazendo alguma coisa. Eis a pergunta: será? Sentimento é apenas um sentimento, mas quando Deus opera, realmente as coisas são transformadas. Mas a palavra dessa manhã, eu quero trazer para você que está em Lucas 24. O Senhor mudou algumas coisas. Lucas 24, do 13 ao 35, é um momento histórico no ministério de Jesus, que você já conhece. Deixa marcado, né? Vai estar ali no telão para você também. Mas nós queremos ser os mais sensíveis no espírito para trazermos aquilo em que Deus tem para as nossas vidas. Esse é um momento quando Jesus já tinha ressuscitado, conhecido como caminho de Emaús. E é muito interessante que 2 discípulos estavam nesse caminho e estavam conversando. Só que eu quero que você troque essa palavra conversar por evangelismo, ou missão, ou profecia. E eles estavam conversando entre eles, andando e conversando, caminhando, até que Jesus se aproxima deles. E Jesus faz uma pergunta: o que vocês estão falando? Pergunta às pessoas que estão ao seu lado: o que tem saído da sua boca? E de repente os discípulos, admirados, é muito engraçado, né?
os discípulos evangelizando Jesus. Ué, onde é que você estava? Você não está percebendo? Você não soube o que aconteceu? Um homem justo de Deus foi crucificado. Quantas vezes nós estamos assim, não é, irmãos? Nós queremos falar para Deus que Ele é Deus. Nós queremos evangelizar Jesus. Queremos falar para o Espírito Santo quem nós somos. E assim está caminhando a humanidade, irmãos, principalmente o Brasil, onde os conceitos mais normais e coisas cotidianas você precisa falar 50 vezes e mesmo assim as pessoas não vão entender. O nome disso é cegueira espiritual. O nome disso é teimosia. O nome disso é obstinação. E a obstinação é como se fosse uma possessão demoníaca. Você sabia disso? Alguém que é teimoso, alguém que tem um pensamento obstinado, alguém que diz que na verdade essa camisa azul clara não é azul clara, é um verde musgo. E não importa o quanto você queira convencer essa pessoa está convencida, essa pessoa está obstinada, essa pessoa está aprisionada do seu pensamento. Outra palavra que eu quero que você guarde, é uma palavra muito importante para você começar a entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil, é fortaleza da mente. Uma fortaleza é um local de guerra, um local que se opõe, um local que resiste. E muitas vezes as pessoas têm fortalezas em suas mentes, não só por conceitos espirituais, mas por conceitos da vida. E não importa o que você diga, não importa até o que você pregue, essa pessoa tem uma fortaleza espiritual, aonde ela está aprisionada, ou em momentos de suas vidas, ou em várias questões e traumas que vão aprisionando essa pessoa em dimensões satânicas. E o único que consegue curar e libertar essa pessoa é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é a manifestação impressa num papel. Jesus Cristo é a manifestação impressa com liberdade. Então não é uma religião, não é um conceito. Existem pessoas que já estão com os pés no abismo, irmãos. Com os pés no abismo, como? Aonde ela foi convencida que na verdade ela não respira oxigênio. Ela é um peixe, ela é um pássaro, ela é um panda, ela é um monte de coisa. Porque ela foi convencida aonde? Na fortaleza da mente. E nesse momento, Jesus pergunta o que aconteceu. Eles começam a contar, um homem de Deus, um justo de Deus, foi crucificado. E eles se esqueceram do que Jesus estava falando durante 3 anos. Enquanto Jesus estava ouvindo, vocês percebem nessa passagem que Jesus muito mais ouve do que fala. Eles estão falando ali, explicando, pregando para Jesus, apresentando. Jesus, eu quero apresentar Jesus. Esse é Jesus. Jesus, diga para Jesus, fala para Jesus. As pessoas estão assim. Já percebeu isso? Que o óbvio está se tornando uma Cambridge, uma Oxford. Que o óbvio, irmãos, está se tornando como uma faculdade de anos de estudo. Por quê? Por causa das fortalezas das mentes. Por causa que as pessoas estão aprisionadas em culturas, aprisionadas em histórias de suas vidas, aprisionadas em famílias, em questões de traumas familiares, traumas profissionais, traumas religiosos. E ao invés de elas desfrutarem da ressurreição, da vida, desfrutarem das promessas, elas estão aprisionadas, porém gritando e dizendo que estão livres e que estão abençoadas e que estão próximas. Não estão, não. O único que pode trazer para a nossa vida uma real vida é Jesus Cristo, porque Ele é a origem da vida, não apenas biológica, mas principalmente a eterna e espiritual. Isso não é um conceito dos cristãos, isso não é um conceito dos judeus, isso é o conceito de existência na terra. Você é espírito, e enquanto seu espírito não nascer de novo, você está aprisionado por Satanás. Você sabia disso?
Porque Ele é o aprisionador das nações. Ele é o aprisionador das mentes. Muitas pessoas que estão pensando e sentindo o que estão sentindo agora, e o que estão vivendo, e o que estão fazendo, não é um termo cultural, é um termo espiritual. Elas não têm condições de enxergar direito o que Deus tem para elas. E a única maneira de ter esse entendimento é pelo Evangelho. Evangelho, onde centraliza a palavra de Deus, onde centraliza Cristo. Não tem a ver com o cristianismo histórico, amém, irmãos? Não tem a ver com costumes de roupas, ou formas de falar, ou filosofia, e nem mesmo teologia. Tem a ver com a presença de Deus manifesto. Deus se manifestando realmente na sua vida. Deus se manifestando na sua vida até mesmo quando tudo está um caos. O Evangelho não tem a ver com o conceito de felicidade. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quantas pessoas estão vivendo o Evangelho em meio ao caos mesmo? Mas mesmo numa situação de caos, Deus é o mesmo, Deus não muda. Só que a palavra dessa manhã é para falar com você que de repente você está fingindo que tudo está bem. Você está fingindo que tudo está bem. Porque, pelo menos no início dos anos 90, vou pegar um pouco a questão cultural, foi se criando uma mentalidade musical de melancolia. Uma mentalidade onde a tristeza, a amargura, depressão, infelicidade, frustração foi sendo colocada como um pódio. Pessoas depressivas são pessoas especiais, pessoas melancólicas são pessoas vencedoras. E foi se criando frases, discos, canções, filmes, roupas, para que quanto mais pessoas tivessem depressão, mais essas pessoas seriam especiais, mais essas pessoas seriam notadas. E hoje nós já estamos chegando no ápice de pessoas que estão falando que estão sofrendo, mas que de repente é apenas uma cultura, não existe um sofrimento real. Mas essa manhã eu estou falando sobre a maquiagem cristã ou religiosa, de nós falarmos que está tudo bem, quando não está, quando realmente não está. E nessa passagem do caminho de Emaús, Jesus pergunta o que houve, o que está acontecendo. E eles começam a falar que Jesus, sim, ele foi crucificado, mas não trouxeram a palavra rema, não trouxeram a grande realidade que Jesus tinha falado, o motivo dele ser crucificado. Porque ele era o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo, e mais do que isso, ele iria estabelecer uma conexão novamente do homem espiritual, não o homem religioso, não o homem biológico, não o homem filosófico, mas o homem espiritual retornar para a origem. E enquanto eles estavam falando parte do Evangelho, fragmento do Evangelho, eles estavam sentindo algo que muitas vezes as pessoas estão sentindo e se esqueceram. A grande diferença na vida de um cristão é a presença de Deus. Não é as bênçãos, não é a felicidade, não é um sentimento, não é, opa, está tudo bem, hoje não teve nenhuma briga doméstica, não teve uma facada no pescoço, não é nada disso. O conceito é a presença de Deus. A base é a presença de Deus, porque enquanto eles estavam conversando com Jesus, o que acontecia? O coração deles queimava. De repente, você que está sentado aqui, ou você que está assistindo pela internet, você está vivendo uma coisa muito ruim na sua vida. É que o fogo do Espírito não queima mais.
E você está substituindo o fogo que não queima mais por conceitos históricos cristãos. Você está trocando lágrimas por fotos e sorrisos. Você está trocando desabar no chão da tristeza real, não porque você está ganhando menos, não porque você trocou de condomínio, não porque você não consegue comprar o carro que você deseja, não porque você não entrou na faculdade, não porque isso e aquilo outro, mas de você desabar no chão, porque a presença de Deus já não está na sua vida, porque a presença de Deus já não está na igreja, porque a presença de Deus já não está no quando você ministra, porque a presença de Deus já não está quando você evangeliza. Eu sempre converso com as pessoas e que não é uma crítica, não é espancar agora, mas irmãos, fazer uma igreja com o foguinho do Santander é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Mas uma igreja nasce primeiro no céu, se manifesta em 2 pessoas, em uma casa, e o fogo vai tocando. E o fogo vai tocando pessoas. E vai tocando outras 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 pessoas. Mas sem tristeza não há fogo. Sem tristeza não há fogo. Enquanto você comprar a nova maquiagem cristã do momento, você não vai conseguir desabar e chorar, porque não está vendo a presença de Deus primeiro em você, primeiro em nós. E enquanto eles estavam falando, eles não conseguiam enxergar a face de Jesus. A Bíblia não diz que Jesus fez um procedimento estético, mas a Bíblia diz que o corpo dele foi glorificado. Entenda uma coisa. O Jesus que ressuscitou em você tem um corpo glorificado. E esse corpo glorificado modifica o seu rosto, modifica a sua vida, modifica o seu dia, modifica tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque mesmo Jesus ressuscitado ali, ele tinha ressuscitado, a igreja estava sendo perseguida. O Estado daquela época estava perseguindo os discípulos de Jesus. Eles estavam com medo, mesmo Jesus tendo feito tantos milagres, eles tinham medo. Deus não disse a eles, o Senhor não disse a eles, não tenham medo. O Senhor disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas sem lágrimas e sem tristeza, por causa da presença de Deus, não tem poder. Não tem poder. Por isso que eu falei, na parte da pregação, às vezes nós estamos escondendo que estamos tristes porque a presença de Deus tem sido mínima na nossa vida. Quando Neemias estava na presença do rei, era a função dele, era o trabalho dele, um dia ele chegou na presença de Deus e ele estava triste, e o rei percebeu. Por que você está triste? Por que o seu olhar, por que o seu rosto está decaído? E ele contou que os muros estavam derrubados. Eu tenho certeza que tem alguns muros na sua vida, na sua família, no seu ministério que estão caídos. Mas a cultura mundial está falando, deixa isso para lá, o muro de todo mundo está caído. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o seu não pode ficar caído. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o seu muro não pode estar caído. Se você está servindo na presença de Deus, os muros estão caídos e você está... Tem alguma coisa errada, irmãos, com a gente. Tem alguma coisa errada com a gente, irmãos. Com a gente. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, de repente, têm 40 anos, ou de ministério, ou de vida de conversão com Deus.
E de repente você recebeu tantas profecias, tantas palavras. De repente você já viveu tantas coisas ministerialmente com Deus. Mas nesse exato momento, você está percebendo que tudo aquilo que você viveu, você já não está vivendo mais. Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, não está acontecendo mais. E qual é o fast food cristão do momento? Vamos para a próxima conferência. Vamos para a próxima conferência. E na próxima conferência você vai receber mais uma palavra, mais uma profecia. Mas não é isso que Deus está chamando você e a mim também. Não é isso que Deus está querendo com a gente. O que Deus quer estar falando para a gente é o seguinte, ó, se joga no chão. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se joga no chão. Porque se você se jogar no chão de tristeza porque os muros estão caídos, o rei vai te dar um documento, vai te dar uma carta. O rei não vai dar documentos para quem está falando, não, está tudo bem. Deus, o rei não vai dar um documento de autoridade para quem está vendo os muros caídos e ó. O rei vai olhar, porque o rei sabe de tudo. O rei sabia de onde tinha vindo Neemias, qual era a sua história, qual era a sua família. Ele olhou, viu a tristeza, mas ele perguntou. Jesus sempre fazia uma pergunta primordial quando ele iria fazer um milagre. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Deus não vai dar documentações de autoridade e poder para quem não está se importando com a vida de ninguém, com a casa de ninguém, com o ministério de ninguém. O muro de tal irmão está quebrado e você quer ficar servindo drinks? Valeu. Não vou te dar o documento para que esse milagre aconteça. Eu quero usar você, mas você quer ficar servindo drinks. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você quer ficar servindo drinks? É muito sério, irmãos. Não importa a nossa profissão, não importa o nosso momento, nós temos um poder constituído pelo nome do Senhor em nossa vida. Não importa a sua profissão. Neemias ali, ele não era tão livre assim não, irmãos. Porque a função de Neemias era beber, provar toda a bebida e provar toda a comida antes do rei comer, porque se estivesse envenenado, quem morria era ele. Não era uma posição de privilégio. Nós estamos esquecendo que todos nós como filhos de Deus, estamos andando em meio aos lobos para morrer pelo Evangelho. E as pessoas estão trocando o conceito de evangelho real por um privilégio religioso. Estão esquecendo, irmãos, que na verdade a qualquer momento, por amor a Jesus Cristo, você pode ser assassinado, você pode ser condenado por amor a Jesus Cristo. E as pessoas estão achando que por você fazer parte dos 5 ministérios, você tem privilégios. Qual, meu irmão? Fala para mim que privilégio você tem. O privilégio é amar ao Senhor acima de todas as coisas. O privilégio é perder tudo pelo Senhor. O copeiro do rei não se contentou apenas em ser o copeiro do rei. Ele entendeu que ele era um restaurador de muros. Ele entendeu que a cidade aonde os seus pais, aonde o reino de Deus era proclamado, não poderia estar caído. Irmãos, preste atenção que eu vou te falar para você uma coisa. Muitas pessoas já estão se esquecendo da onde eles vieram. Muitos estão se esquecendo que já passaram fome, que já tiveram frio, que não podiam ter uma vida normal. E aí Deus abençoou, prosperou, modificou radicalmente a vida. E essas pessoas já esqueceram que foi o Senhor que fez isso. Já esqueceram. E o esquecimento está se transformando numa grande fortaleza de arrogância.
Irmãos, existem países em que a igreja está sendo devastada, esquartejada. E às vezes nós estamos com pequenas dificuldades da vida e nós já não queremos mais ir para a igreja, nós já não queremos mais servir ao Senhor, nós estamos dando altas desculpas. Ontem nós estivemos aqui no encontro dos homens e estava geladinho, estava com chuva, né? Lá no Rio começa a chover, o nego já não quer sair de casa. Se tiver um pouquinho de frio, então acabou. E mesmo assim, os irmãos estavam aqui, com o coração queimando, adorando a Deus, querendo Deus. 40 e poucas pessoas. E sim, irmãos, e sim, isso é um milagre. Sabe por causa de quê? Porque toda uma cultura de depressão, eu não estou aqui menosprezando a depressão clínica, amém, irmãos? Eu estou dizendo que existe toda uma cultura para dizer que você está sofrendo além do que realmente está acontecendo. E mais do que isso, existe toda uma cultura que quer convencer você que você é a mais especial de Santo André, que você é a pessoa mais especial de São Paulo, e que você não pode passar por dificuldades e perseguições. Entenda uma coisa: a igreja apostólica bíblica é uma igreja perseguida para a morte, mas que não pode morrer e não vai morrer, porque o Deus que nós temos, Ele ressuscitou. O grande problema é que as pessoas estão querendo viver uma vida de ressurreição, uma vida das promessas do Senhor Jesus que ressuscitou, mas vivos. Sempre que acontece uma situação, é muito engraçado, as pessoas oram assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, meu Pai. Aí Jesus aí Jesus já traz alguém problemático para você. Blau! Não, isso aí eu não quero não. Ué, irmão, você está escolhendo a forma e os tipos de vontade de Deus? É tipo assim, irmão, vamos ser sinceros. Não, o jogador de futebol famoso, ele está querendo Jesus. Ô, rapaz, vem aqui, eu tenho tempo livre para você. Aí, uma outra pessoa está com a vida toda estraçalhada, vendo o demônio, vendo o vulto, ouvindo tudo ruim. A pessoa: irmão, olha, o diabo está furioso, irmão, não estou nem com tempo para você. Entendeu? É o conceito do que me convém. É um evangelho do que me convém. Entenda uma coisa, irmãos. Deus está chamando você para cair de tristeza no chão. Cair de tristeza. E falar: Senhor, onde está a tua presença? Aonde está a tua presença, Senhor? O culto hoje foi bom, mas aonde está a tua presença? Porque a tua presença é mais do que oceanos. A tua presença é tudo que nós temos. O que a igreja brasileira tem, irmãos? É só a presença de Deus. O resto você consegue com o foguinho do Santander. Agora a presença de Deus não. A presença de Deus é quando nós falamos assim: Senhor, se você não vier hoje, acabou. Acabou, Senhor. Não importa, Senhor, quantos zeros tem na minha conta, se você não estiver na minha vida, acabou, Senhor. Acabou, Senhor. Senhor, não importa qual é o conceito de felicidade que eu estou tendo, se eu não sentir a tua presença, acabou. E não é um sentimento, é uma convicção. Irmãos, nós sabemos quando a presença de Deus está na nossa vida. Nós sabemos, nós não conseguimos parar de chorar. Nós não conseguimos parar de chorar, porque é algo que nós não conseguimos produzir por nós mesmos. Começa no céu e é derramado sobre nós. E quando é derramado sobre nós, começa a influenciar tudo ao nosso redor. E não importa se o físico, se o estético, não importa nada. Não importa o quão destruídos estejam as coisas, você sabe, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E quando esses discípulos
Eles começam a trazer para Jesus um evangelho que Jesus não pregou, um evangelho que Jesus não viveu. Eles começam a lembrar, mas você percebeu que enquanto ele falava, o nosso coração queimava, e aí naquele momento, as escamas dos olhos caíram. Quantas lentes de contato nós estamos comprando, não, irmãos? Deus está falando, chore, e você não chora. Deus está falando, grite, e você não grita. Deus está falando, se renda, e você não se rende. Porque na verdade, o Senhor quer manifestar um fogo terrível na sua vida, um fogo terrível na sua família, um fogo terrível no seu ministério, aonde os vizinhos vão falar o que está acontecendo. Existe um testemunho de uma igreja nos Estados Unidos, que eles estavam orando incessantemente todos os dias, incessantemente por causa da presença. E todas as vezes que eles estavam orando, os bombeiros batiam na porta e falavam, olha, nós recebemos um sinal de fogo, que a igreja está em incêndio. E eles olhavam assim e falavam, não, nós estamos orando. Não, nós precisamos ver. Os bombeiros entravam na igreja e não tinha fogo nenhum. Eles voltavam. E outra vez, quando a igreja estava orando e buscando novamente ao Senhor, o sinal de alerta de fogo era acionado aos bombeiros. Então, quando aconteceu já a segunda vez, eles entenderam que o físico estava sendo modificado já. O físico já estava sendo modificado. Quantas coisas físicas já estão acontecendo nas nossas vidas, irmãos? Quantos sinais, e é Deus falando, eu quero que você se jogue no chão. Quantas coisas até não estão dando certo nas nossas vidas. E Deus está falando, eu estou fazendo essas coisas não darem certo para você se jogar no chão, para você se jogar no chão, para você se render ao que eu tenho para você, não ao que você acha que eu tenho para você. Entenda, meus irmãos, uma coisa, eu vou sempre falar ainda nessa pregação, fazer uma igreja com foguinho do Santander é mole, é fácil. Mas a igreja, ela sempre nasceu na perseguição, na lágrima, na dor. Mas o que isso gera? Isso gera milagres extraordinários. Isso gera coisas tão grandiosas e tão impossíveis acontecendo, aonde jamais nós vamos nos esquecer. E isso não é uma crítica a você que está me ouvindo. Nós estamos falando para nós mesmos. Nós estamos falando para nós mesmos que existe uma maravilhosa tristeza que está acontecendo na nossa vida. Existe uma maravilhosa frustração que está acontecendo na nossa vida, onde nós vamos falar o quê? Não, eu não quero me alegrar, eu quero que a presença de Deus permaneça. Eu não quero me alegrar. Novamente eu digo, não é uma crítica, porque a alegria do Senhor é a nossa força, existe o júbilo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: de repente você está triste, de repente você está sentindo a falta da presença de Deus, e essa tristeza não é satânica, essa tristeza não é do diabo, essa tristeza é Deus falando, sim, eu também estou sentindo saudade da minha presença na sua vida.